Bom dia! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui mais uma vez neste o dia que o Senhor deu para nós vivermos. E hoje, no dia 8 de fevereiro, não, gente, eu tô querendo avançar, né? É que já estou esperando o lançamento do livro, que será no dia 22 de fevereiro. Então já estou, com fevereiro já na minha mente esperando o lançamento, o dia do lançamento do livro, o dia de eu poder apresentar para vocês o Deus que age na história. Então, continuando aqui hoje, no dia 8 de janeiro, aqui na minha cidade, Jaú, estado de São Paulo, o dia está maravilhoso. Um céu lindo, ouvindo os pássaros cantarem lá fora e até passando por aqui voando. Então vamos ser gratos, vamos ser gratas por este dia que o Senhor está nos dando, que possamos, ao findar desse dia, ver tudo que nós fizemos nesse dia, tudo que aconteceu, mesmo que seja coisa mínima, que nós possamos no final desse dia ser gratos por tudo que vivemos nesse dia. Então vamos, orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por este dia. Pai, em nome de Jesus, é com muita gratidão que nós estamos aqui hoje, Senhor, louvando, engrandecendo e bendizendo o Teu santo nome, Senhor, pois Tu és o único digno de ser adorado, Tu és o único digno de ser exaltado e glorificado, Senhor. Pai, quando nós conhecemos a Ti, quando nós sabemos verdadeiramente quem Tu és, Senhor, é com grande satisfação que nós Te louvamos, que nós Te bendizemos. É com grande satisfação, Senhor, que nos adentramos, Senhor, em um dia, o dia que o Senhor nos deu dentro da Tua palavra, Senhor, querendo, Senhor, saber a Tua vontade, o que o Senhor tem para nós vivermos neste dia, Pai. E eu Te peço, Senhor, traga-nos a revelação do que o Senhor tem escrito para nós vivermos nesse dia, para que nós possamos não abortar os Teus planos, Senhor, mas viver conforme o Senhor assim quer. E que também, Senhor, nos coloquemos, Senhor, nas Escrituras, para ler as Escrituras, Senhor, para compreender o que o Senhor quer das nossas vidas. E também, Senhor, pedimos perdão por todos os nossos pecados. Senhor, sabemos que somos falhos, sabemos que somos pecadores, Senhor, que mesmo, Senhor, estando em Ti, nós ainda pecamos, Senhor. Então nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas palavras, Senhor, que muitas vezes amaldiçoa, palavras, Senhor, que muitas vezes fere, Senhor, o nosso próximo, palavras, Senhor, de julgamento, de condenação, Senhor, quando não nos cabe, Senhor, julgar e condenar, porque isso é para Ti, pertence a Ti, Senhor. Eu Te peço perdão, Senhor, por todos os pecados, Senhor, da nossa nação, por todos os pecados, Senhor, cometidos, Senhor, pela população, Senhor, da cidade a qual eu estou, Senhor, e de todas as outras cidades, Senhor, da nossa nação. Que o Senhor venha nos perdoar, Pai, e nos limpar e nos lavar, Jesus, para este dia, o dia que o Senhor tem para nós vivermos. E hoje nós vamos aqui falar um pouquinho de Saul. Saul, ele foi um rei, o Senhor escolheu. Olá, Fabiola, shalom, bom dia, tudo bem? Saul, ele foi um rei escolhido. Deus escolheu Saul para reinar naquela época. E nós vemos aqui na história de Saul muitas coisas. Mas uma das coisas que me chama a atenção na vida de Saul é que Saul aborta os planos de Deus para a vida dele. E nós também, quantas vezes nós
abortamos os planos de Deus para a nossa vida. Não é verdade? Muitas vezes inconscientemente, porque nós não prestamos atenção no que o Senhor tem nos falado. Muitas vezes conscientemente nós decidimos não agir conforme as Escrituras, conforme o Senhor tem falado conosco no nosso particular. E eu quero aqui hoje em 1 Samuel 13, onde Saul ele sai para a guerra contra os filisteus. E Saul vence esta guerra contra os filisteus. Só que Saul precisava esperar Samuel para oferecer o sacrifício para novamente ir para outra guerra. Só que Saul não espera por Samuel. E nós sabemos que naquela época somente o sacerdote podia oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas só que Saul não esperou. Então, vou ler aqui 1 Samuel, no capítulo 13, a partir do verso 8, que nos diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Assim como quando Adão e Eva pecam, lá no Éden, que Deus chega e pergunta o que eles fizeram. Foi a mesma atitude aqui de Samuel. Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então, Saul, ele foi ungido rei, mas Saul perdeu o reinado. Saul perdeu o reinado porque ele agiu neciamente. Saul, ele não foi pelo que o Senhor havia ordenado a ele. Saul, ele quis fazer da maneira dele e da forma dele. Saul agiu pela necessidade. Ele viu que o povo estava indo embora. Ele viu que os filisteus se achegavam a ele para mais uma vez guerrear. E ele agiu pelo momento, ele agiu ali pelos seus pensamentos, pelo que ele pensou, que ele mesmo diz aqui, né? Que ele tomou essa decisão porque ele viu que o mal estava vindo sobre ele, que ele agiu nessa necessidade. Nas nossas vidas, quantas vezes nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor? Nós até ouvimos o que o Senhor nos fala, porém, movidos pelas circunstâncias, o que nós fazemos? Agimos da nossa forma, achando que está demorando para acontecer o que o Senhor ali tem nos dito. Nós agimos pela nossa forma, pelo que nós achamos que é melhor para aquele momento, para aquela necessidade. Então, quantas vezes, eu vou contar aqui para você o que aconteceu comigo esses dias.
eu achei uma certa coisa, só que este objeto que eu achei, vamos dizer assim, ia me trazer, assim, ia me tirar da necessidade, vamos dizer assim. Esse objeto que eu achei ia me tirar da necessidade. Mas, olhando para as Escrituras, olhando para os mandamentos do Senhor, eu falei assim, sim, irá me tirar da necessidade, né? Mas o que fala mais? A minha necessidade ou os mandamentos do Senhor? O que fala mais em minha vida? A necessidade ou agir conforme a palavra do Senhor? O que fala mais em minha vida? A necessidade ou estar firmada na palavra do Senhor? Ou o reino espiritual? O que vai acontecer no reino espiritual se eu agir pela necessidade e não pela palavra do Senhor? Muitas vezes parece que nós vamos fazer algo que aqui no natural está tudo bem, né? Ninguém está vendo, eu vou fazer e pronto. Mas e no mundo espiritual, no reino espiritual, o que isso vai dizer sobre nós? Qual é a autoridade que nós vamos perder no espiritual, agindo pela necessidade? E foi onde eu cheguei a essa conclusão. Eu falei assim, se eu agir por essa necessidade, no mundo espiritual, eu vou dar assim, legalidade. Eu vou tirar a minha autoridade no reino espiritual, a autoridade que o Senhor tem me dado através da palavra dele, através do Espírito Santo em mim. Eu vou tirar esta autoridade da minha vida. E foi como Saul fez aqui. Saul, ele perde o reinado por agir pela necessidade e não olhar para a palavra do Senhor, para o que o Senhor tinha ordenado a ele, para o mandamento que o Senhor tinha ordenado a ele. Então nós precisamos parar e pensar. Se eu agir por uma necessidade, se eu agir pelo que eu estou entendendo, né, que eu acho, o Senhor me falou, mas eu não quero agir por aquilo que o Senhor me falou. A Bíblia me diz, mas eu não quero agir por aquilo que a Bíblia me diz. Então eu vou agir do jeito que eu quero. O que isso vai implicar em minha vida? O que isso vai implicar no reino espiritual? O que isso vai falar de mim no reino espiritual? Se nós somos verdadeiramente cristãos, se nós somos verdadeiramente a imagem e semelhança de Cristo, o que isso vai falar no reino espiritual? Qual a autoridade que vai ser tirada da minha vida se eu agir desta forma, se eu agir fora da palavra do Senhor? Mesmo quando eu percebo que o mal pode chegar até mim, mas como nós vimos aqui, Samuel chega no tempo certo. Então, se nós temos a palavra do Senhor, obviamente que tudo vai chegar na nossa vida no tempo certo. Pode faltar isso aqui por um inimigo, para o mal chegar a você, mas com certeza o Senhor já está ali operando, o Senhor já está ali fazendo algo. Aos nossos olhos naturais nós não conseguimos ver, mas no espiritual o Senhor já está agindo a nosso favor. Então, que nós possamos, diante de uma necessidade, que nós possamos, diante de algo que nós achamos que nós não queremos obedecer a palavra do Senhor, mas sim o que nós achamos que nós temos que fazer, que nós possamos parar, pensar, Senhor, o que isso vai causar em minha vida? Qual a autoridade que vai ser tirada da minha vida se eu fizer isso?
E assim, olhando para os mandamentos do Senhor, olhando para a palavra do Senhor, para que nós não abortemos os planos do Senhor para a nossa vida, para que nós possamos continuar tendo a autoridade que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos continuar sendo a imagem e semelhança de Cristo. Porque tem muitas coisas que nós fazemos que não refletem Cristo em nossa vida. Então que nós possamos pensar, que nós possamos analisar, antes de tudo, de tomar decisões, de agir pela necessidade, consultar a palavra do Senhor. E quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós meditamos na palavra do Senhor, automaticamente, quando nós temos que tomar uma decisão, quando nós temos que nos mover, automaticamente a palavra do Senhor vai vir sobre a nossa mente para que nós possamos analisar as nossas atitudes. E é isso que eu quero deixar para nós nesse o dia que o Senhor preparou para mim e para você viver. Vou ficando por aqui, já está dando 15 minutos. E que o seu dia seja abençoado, que você tenha um dia frutífero, que você tenha um dia próspero, que por onde você pisar, o Senhor esteja contigo, que a sua mente, que a sua visão, que a sua audição esteja atenta ao Senhor, a tudo que o Senhor tem para você viver nesse dia. E fica aqui o beijo de Karina Helene, força com aroma doce.